Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Milionário espionou sua empregada doméstica depois do trabalho, o que ele viu mudou sua vida. Viktor Petrovich Ivanov não era apenas um homem poderoso, era a própria personificação do sucesso e do rigor na Moscou contemporânea. Aos 52 anos, carregava com certa solenidade o legado familiar de uma dinastia construída sobre a indústria pesada. O petróleo e a metalurgia. O grupo Ivanov, seu império, se estendeu por vários continentes, gerando bilhões de rublos a cada ano e fazendo dele uma das figuras econômicas mais influentes da Rússia. Seu apartamento, localizado no último andar de um edifício Art Deco na famosa Rua Tverskaya, era um santuário de luxo e opulência. A imponente porta da frente, adornada com ferragens douradas, dava para um amplo salão cujas paredes eram revestidas de madeira antiga cuidadosamente restaurada da era soviética. Tapetes persas de cores vibrantes cobriam o piso de madeira, e obras de arte russas, ícones antigos, pinturas de Kandinsky, esculturas de artistas esquecidos, ocupavam cada canto, testemunhando uma cultura patrimonial e um gosto refinado. O apartamento tinha cerca de 10 cômodos, um enorme escritório com prateleiras repletas de livros encadernados em couro, uma biblioteca particular, uma sala de estar onde frequentemente aconteciam reuniões informais de negócios, uma sala de jantar com uma mesa de carvalho que acomodava 20 pessoas e, claro, a suíte pessoal de Viktor fria e impecável. Nesse universo cuidadosamente orquestrado, tudo tinha seu lugar, sua ordem e sua função. Nem um pingo de desordem perturbava a perfeição do ambiente. Para manter esse luxo, Viktor se cercou de uma equipe de criados, cozinheiros, motoristas, governantas, cada um desempenhando um papel bem definido. Entre eles estava Helena Sergeevna, uma mulher na casa dos 50 anos, com o cabelo grisalho sempre preso num coque impecável. Era discreta, quase invisível naquele ambiente principesco. Seu traje, simples e sem adornos, contrastava com a riqueza ao redor. Helena passava os dias limpando, tirando o pó, passando roupa, certificando-se de que cada espelho brilhasse e cada superfície estivesse impecável. Conhecia cada canto do apartamento, os hábitos de Viktor e se certificava de que nada perturbasse a perfeição. Mas aos seus olhos, Helena não passava de uma engrenagem em uma máquina maior. Viktor nunca lhe dava mais atenção do que um mero objeto. Às vezes ele a cruzava no corredor, lançando-lhe apenas um olhar distraído, um olá educado, mas distante. Para ele, ela era apenas uma funcionária, um pedaço de cenário. Naquela noite, num inverno particularmente rigoroso, a cidade estava envolta em uma espessa camada de neve. O vento gelado soprava entre os arranha-céus, formando redemoinhos na neve. Viktor chegou tarde em casa, após uma reunião de negócios que durará até meia-noite. Com o corpo tenso e a mente fervilhando de números e negociações, ele pegou seu copo de vodka com a mão mecânica, os olhos fixos na lareira apagada. Então, quase contra sua vontade, uma pergunta surgiu em seus pensamentos. O que Helena fazia depois de sair daquele palácio todas as noites? Por que ela sempre parecia tão cansada com as feições tensas, apesar de seu comportamento calmo e modesto? A ideia lhe parecia absurda. Ele não sabia nada sobre a vida privada dela. Mas a preocupação, ou talvez a curiosidade, o levou a agir. Sem pensar muito, Viktor se levantou, vestiu um casaco escuro e calçou as botas em um silêncio quase cerimonial. Saiu silenciosamente do apartamento, evitando os empregados que terminavam seus turnos, e se esgueirou pelos corredores silenciosos do prédio. A porta dos fundos se abriu silenciosamente, e ele saiu para a noite gelada. De longe, ele observou Helena emergir do prédio, agasalhada com um casaco surrado, a cabeça baixa contra o vento cortante. Seus passos rápidos a conduziam pelas ruas silenciosas, onde apenas os postes de luz amarelados perfuravam a escuridão. As calçadas estavam escorregadias, a neve estalando sob seus sapatos cansados. Viktor a seguiu a uma distância cautelosa, com o coração estranhamente pesado. Aquela mulher que ele considerava simples e sem graça, tinha uma vida invisível e secreta, longe do brilho e do esplendor. Ela lhe contou sua história. Viúva há vários anos após a trágica perda do marido em um acidente de trabalho, Helena se viu sozinha, com suas próprias feridas para curar. Então, em meio a uma série de eventos dolorosos, ela acolheu 3 crianças órfãs, cujos pais haviam morrido em um acidente de trânsito. Não sobrou ninguém, confidenciou ela com a voz trêmula. Eu não podia abandoná-los. Ela trabalhou incansavelmente dia e noite, assumindo vários empregos para fornecer a eles um teto, uma refeição quente e alguma segurança.
Helena também falou sobre seus sonhos despedaçados. Outrora uma professora apaixonada, ela lecionava com fervor em uma pequena escola provinciana. Mas a vida, com seus duros golpes, a forçou a abandonar a vocação que tanto prezava. O dinheiro era escasso, assim como o tempo. Todos os dias, ela se sacrificava para sobreviver. Victor ouviu, chateado. O homem frio e distante que ele havia sido algumas semanas antes estava começando a rachar, dando lugar a um homem humano, sensível, revoltado com essa injustiça silenciosa. Ele sentiu um profundo desejo crescendo dentro dele de ajudar aquela mulher admirável, mas sem nunca tirar sua dignidade. Assim nasceu um projeto. Victor propôs um plano discreto, mas ambicioso, a Helena. Financiaria a educação das crianças, para que elas tivessem acesso a uma educação decente, longe das restrições do bairro modesto. Ele reformaria a casa deles para que pudessem viver em um ambiente mais seguro e confortável. E o mais importante, ele criaria um programa de treinamento para a própria Helena, para que ela pudesse retomar seus estudos e um dia retornar à sala de aula. Foi o começo de uma transformação para ambos. Para Victor, a descoberta dessa vida oculta derrubou os muros da indiferença e o levou a reavaliar suas prioridades. Para Helena, esse apoio inesperado foi um sopro de esperança em uma vida marcada pelo sacrifício. Ele sentiu que o que estava prestes a descobrir naquela noite mudaria tudo. Victor seguiu Helena a uma distância cautelosa, seu casaco preto esvoaçando no ritmo de seus passos na noite gelada. Eles estavam gradualmente deixando o centro iluminado e luxuoso de Moscou, rumo a bairros mais modestos, onde os prédios carregavam as marcas do tempo. Fachadas descascadas, janelas desbotadas, portas de madeira desgastadas pelos anos. O ar parecia mais pesado ali, carregado de uma realidade muito diferente daquela que ele conhecia. Helena caminhava rapidamente com passos determinados e ombros curvados sob o peso invisível de suas responsabilidades. Atravessaram vielas estreitas onde ecoavam os sussurros de velhas histórias e onde os postes de luz lançavam halos amarelados sobre os paralelepípedos irregulares. Finalmente ela parou em frente a uma porta baixa de madeira, toscamente pintada. Com um olhar furtivo para verificar se não estava sendo seguida, tirou uma chave e a inseriu na fechadura enferrujada. A porta se abriu com um leve rangido, e Helena desapareceu lá dentro. Victor, ofegante, mergulhou nas sombras, enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão interior. Ele entrou silenciosamente no hall de entrada, apenas o suficiente para ter um vislumbre do que havia além da porta entreaberta. O quarto era pequeno, modesto, mas com um calor humano impressionante. As paredes, cobertas por papel de parede desbotado, pareciam vibrar com o riso das crianças esparramadas no chão sobre um tapete velho e poído. 3 crianças brincavam ali, 2 meninos e uma menina. Com os rostos iluminados por sorrisos radiantes, eles manipulavam blocos de madeira com uma energia inocente, alheios às provações da vida. O mais novo, o menino com as bochechas vermelhas de frio, ria alto enquanto jogava um bloco para a irmã, que o pegava com agilidade. Helena, com infinita gentileza, ajoelhou-se ao lado deles, sua voz baixa e terna, repleta de amor maternal. Ela os encorajava, os consolava, falando com eles como uma mãe amorosa, com os olhos brilhando de profunda ternura. Victor sentiu um nó se formando na garganta. Essa mulher, que ele sempre viu como uma simples engrenagem em sua vida cotidiana, era na realidade o pilar invisível de um lar frágil, uma mulher que, longe da riqueza ostensiva, carregava o mundo inteiro em seus ombros. Helena não era apenas uma faxineira. Ela era mãe adotiva. Ela assumiu a responsabilidade por essas crianças, sozinhas no mundo, depois que uma tragédia cruel as deixou sem pais. Nos dias seguintes, Victor não conseguia tirar essa imagem da cabeça. Ele decidiu aprender mais, respeitando sua discrição. Sem se revelar de imediato, ele começou a se interessar pela agenda dela, suas viagens, seus momentos de descanso. Todas as noites, ele a observava saindo, relembrando aquela cena comovente. Então, no almoço por um acaso calculado, Victor aproveitou a oportunidade para falar com ela. Durante o intervalo para o almoço, ele se aproximou de Helena na cozinha do apartamento. Helena Sergeevna, posso falar com você um momento? Ele perguntou com uma timidez incomum. Ela ergueu os olhos, surpresa com a atenção repentina. Após um momento de hesitação, aceitou. Os primeiros meses que se seguiram foram marcados por uma mudança lenta, mas poderosa. O que começara como simples ajuda material transformou-se em um verdadeiro vínculo, baseado no respeito e na profunda admiração mútua. Helena Sergeevna recuperava aos poucos a luz que se apagara em seus olhos desde a perda do marido.
Graças ao apoio financeiro e moral de Victor, ela finalmente conseguiu realizar um sonho secreto há muito guardado: abrir uma pequena escola em seu bairro operário, onde havia crescido e onde sabia que poderia fazer a diferença. A pequena escola tinha um nome simples, mas significativo: a Estrela da Manhã. Ela acolheu crianças carentes, muitas vezes abandonadas à própria sorte, em salas de aula onde a gentileza e a esperança substituíram as paredes em ruínas dos antigos prédios. Todas as manhãs, Helena se levantava com energia renovada. Por trás do seu sorriso modesto, ela sentia sua vocação como professora reacender, a chama da paixão pela educação que sempre a guiara. Seus alunos, com seus rostos curiosos brilhando de inocência, eram mais do que uma missão para ela, uma razão para existir. Para Viktor Petrovich Ivanov, a transformação foi igualmente radical. O formidável empresário, mestre do poder e do sucesso material, descobriu um mundo que antes ignorava, um mundo de humanidade frágil e resiliente. Inspirado pela força silenciosa de Helena, ele se envolveu pessoalmente em diversas causas beneficentes. Não se tratava mais apenas de uma questão de imagem ou filantropia superficial. Victor sentia profundamente a necessidade de contribuir para a mudança, de ser um agente de justiça social. Ele ajudou a reformar diversas escolas em bairros carentes de Moscou, financiou bolsas de estudo para estudantes com dificuldades e até discursou em eventos públicos para promover a educação como uma fonte de esperança. O que mais surpreendeu aqueles que conheceram Victor e Helena foi a sinceridade do relacionamento deles. Diferenças de classe social, educação e história pessoal pareciam se transformar em uma amizade genuína, forjada no respeito mútuo. Helena, com sua sabedoria nascida da experiência, deu a Victor uma nova perspectiva de vida. Ele, com sua autonomia e recursos, abriu portas que ela jamais teria conseguido atravessar sozinha. A história deles, contada de um canto a outro de Moscou, rapidamente se tornou uma fonte de inspiração. Sussurrava-se em cafés e corredores de metrô que, às vezes, o verdadeiro poder não residia no dinheiro ou no título, mas na capacidade de estender a mão e acreditar nos outros. Tornaram-se um símbolo. Duas almas tão diferentes, unidas por uma causa comum. A prova viva de que as barreiras sociais podem ser quebradas quando a compaixão e a solidariedade prevalecem. Para Victor, a lição foi clara e avassaladora. A verdadeira riqueza não é medida em rublos, mas em atos de generosidade em momentos compartilhados, em esperanças acesas. Para Helena foi um retorno à vida, uma vitória sobre as provações e dores do passado. Numa Moscou sempre agitada, neste mundo em perpétuo movimento, duas vidas que poderiam ter se cruzado sem se ver finalmente se encontraram. A amizade deles, para sempre gravada em seus corações, era um farol de humanidade na complexidade da vida.